Olá, aqui é Marina Carvalho. Hoje nós vamos falar sobre reprogramação mental e 2 pensamentos que impedem as pessoas de viver o seu propósito de vida. Ou seja, por mais que a pessoa queira encontrar e vivenciar, ela não consegue se ela tiver esse pensamento, se ela tiver esse mindset que é impeditivo aí para a pessoa poder vivenciar o seu propósito de vida. Bom, então, para você poder entender um pouco desse pensamento, é importante a gente lembrar como que normalmente acontece a nossa decisão por aquilo que a gente vai fazer na vida. De forma especial na parte profissional, mas isso pode até se estender para a questão familiar e uma série de outras coisas também, tá? Mas a gente vai focar principalmente na parte profissional e você, claro, pode estender isso para outras escolhas aí que também são importantes na vida. Mas a grande verdade é que no momento da decisão, muitas vezes nós temos ali uma influência muito grande, né, dos nossos educadores, dos nossos pais, das pessoas que são responsáveis por nós. E essas pessoas, né, infelizmente ou felizmente, dependendo daquilo que elas estão trazendo, elas vão compartilhar as crenças que elas têm sobre o momento da escolha. E o grande problema disso é que algumas pessoas têm crenças, né, ligadas aí à escolha, os pais, os educadores, receberam crenças aí que na verdade não são crenças que levam a pessoa a encontrar o seu propósito de vida e consequentemente a realização pessoal desejada. Mas, na verdade, às vezes, critérios que fazem com que a pessoa encontre ali alguns benefícios, algumas vantagens, mas com o passar do tempo vai acabar se deparando com uma grande frustração, uma grande amargura e decepção e, consequentemente, aquela incógnita, né, tão grande que é o que eu estou fazendo aqui, qual que é o sentido da minha vida, né? E isso, gente, é muito triste, é muito ruim. Não tem nada pior que você estar num lugar e você não ter sentido de estar, seja ele qual for, né? Então, o que é que faz com que as pessoas, muitas vezes, na hora da escolha, por influência de pessoas que também estão ali, muitas vezes, com as mesmas crenças, né? Vivendo a mesma realidade, o que faz com que muitas pessoas não consigam atingir essa plenitude? Essa realização, essa sensação de que, nossa, como eu tô feliz, eu faço aquilo que eu amo, eu tô onde eu quero estar, né? Eu faço aquilo que realmente me dá prazer, me dá realização. É claro que tem várias coisas, vários pensamentos que são impeditivos, mas esses 2 de forma especial eu quis compartilhar com você hoje, tá? E aí, gente, 2 pensamentos que fazem com que a pessoa não consiga exatamente a ideia de que você tem que fazer o que dá para fazer. Você tem que trabalhar onde dá para trabalhar e você tem que estudar o que dá para estudar. E aqui, gente, é um grande limitador. E a gente entende porque a física clássica, ela ensina que você tem que viver a sua vida de acordo com o que você está vendo naquela realidade material. E não na realidade energética, naquilo que realmente te motiva, naquilo que te entusiasma, que traz alegria, né? Então, muitas vezes, pelo fato da física clássica ter essa influência de que você tem que olhar mais a realidade que você tem, o quanto você tem, faz com que a pessoa, muitas vezes, ela tenha a ideia de que se ela tem um sonho de ter um castelo, o caminho não é ela ir buscar o castelo, o caminho é ela olhar, eu posso ter o castelo agora? Ah, eu não posso ter o castelo já todo agora. Ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir o meu sonho e vou fazer com que o meu sonho seja uma casinha, sei lá, de 20 metros quadrados. Para quê? Para que ele caiba dentro do que eu posso fazer agora. E, gente, isso é a coisa mais absurda. É claro que eu sei que muitas pessoas que fazem isso não têm a menor noção, estão completamente adormecidas pelo potencial que elas têm para realizar, tá? E aí, muitas vezes, quando é lógico que eu falo isso, as pessoas vão falar assim, então você quer, Marina, que a gente se endivide? É isso que você quer?
Você quer que a gente comece, então, a se comprometer com coisas que a gente não tem capacidade de honrar o compromisso? E é exatamente aí que vem a grande virada de chave, tá? Eu estou falando de crenças, mas é importante eu falar um pouco sobre essa parte cognitiva, porque o aumento da visão deixa a pessoa mais aberta para poder se permitir viver essa reprogramação, que não está no lado racional, está no lado emocional, mas a compreensão racional faz a pessoa muitas vezes se abrir emocionalmente também para o processo. Mas a grande verdade é que, de acordo com a física quântica, né, e se a gente for olhar, a partir do momento, ainda que a pessoa naquele instante ela não tenha a capacidade já de ter tudo aquilo que ela quer, ela, à medida que ela começa a olhar no que está movendo ela, na energia que está movendo ela e na capacidade que ela tem de desenvolver essas habilidades, de a partir disso ir alcançando os recursos para chegar aonde ela quer, ela tem a capacidade sim de fazer escolhas que estão alinhadas ao propósito de vida dela. Ainda que ela vai ter que conviver, por exemplo, com pessoas que talvez já podem assumir compromissos grandes relacionados àquele propósito de vida, né? Vamos imaginar que alguém quer ter uma casa muito grande, sei lá, e essa pessoa já tem ali o capital ou pessoas que vão proporcionar para ela estar naquela casa no mês seguinte. E pode ser que você que tem esse chamado, eu estou usando casa, eu poderia usar a profissão, mas só para ficar mais tangível de você conseguir entender. E você talvez não pode, né, ter exatamente aquilo. Só que se você compra a ideia de que você nunca vai poder, porque a sua realidade é essa, ou seja, você tá fixo aqui, é como se você tivesse num clã, sabe? Você tivesse num patamar e você nasceu aqui, vai morrer aqui. Então, quando você começa a olhar com essa perspectiva de que você pode desenvolver habilidades que vão fazer com que você tenha o dinheiro, com que você tenha a oportunidade, com que você tenha a capacidade de chegar aonde você quer, o que vai acontecer? Mesmo que você demore 1 ano, 2, 5 anos, você pelo menos vai começar a construir essa realidade no caminho que vai realmente levar você a usufruir daquele sonho que você quer realizar. Então você já vai se sentir realizado, realizada desde o primeiro momento, porque não importa se você já está com aquilo naquele momento, o que importa é que você está indo na direção daquela realidade do que você quer vivenciar. Então isso é muito importante. É claro que quando a gente fala sobre propósito de vida, às vezes nós podemos fazer escolhas conscientes de coisas intermediárias. Eu tô até falando com você e me lembrando de uma situação quando eu fui buscar um trabalho no banco na época, porque eu via, né, não que eu quisesse fazer carreira, eu já sabia mais ou menos para onde que eu ia, só que eu entendi que aquilo ali ia ser uma ponte, ia ser um salário que ia favorecer os meus estudos, que ia favorecer a minha capacidade de já começar ali, organizar as coisas da minha vida, mas eu sempre, desde o primeiro momento, eu jamais abri mão do meu sonho no sentido interno, sabe? Eu estou aqui porque eu abandonei. Não. É essa postura que faz a grande diferença na hora de vivenciar o propósito. Agora que você já entendeu, eu acho, essa parte, né? Eu tentei ser breve aqui. Eu quero te dizer uma outra coisa que acompanha isso, se você começou a entender, que embora a gente tenha que ter esse entendimento que eu estou trazendo para você, se esse entendimento não for trabalhado nas nossas crenças, se a gente não trabalhar a crença, por exemplo, de que eu sou incapaz de conseguir chegar naquele grande sonho, que eu sou incapaz de conseguir o dinheiro, a possibilidade, a capacidade, eu nunca vou chegar nesse lugar. Então eu tenho que trabalhar dentro de mim também a minha programação mental. O que eu fiz com você foi ajudar você a ter o entendimento, mas a sua programação mental ainda não foi trabalhada. Mesmo que você tenha falado, nossa, Marina, tem razão, de fato. Realmente, às vezes a gente já começa a dizer que a gente está derrotado, né, na nossa maneira de fazer,
antes da coisa acontecer. E só porque a gente é imediatista e quer que ela aconteça na hora que a gente quer, ou seja, não é por falta de capacidade, é por capricho. Gente, como a gente tem que trabalhar isso? Às vezes o ego, às vezes o capricho de achar que as coisas só dariam certo se elas acontecessem agora, desse jeito e assim assado, é o que faz com que as pessoas não cheguem aonde elas gostariam. Quando você sai desse capricho, você tem a humildade de falar, eu vou chegar lá, não importa o que eu tenho que ser moldada em mim, não importa o que vai ter que mudar no meu comportamento, eu estou disposta. Eu estou disposta e eu sei que se eu tiver essa humildade, se eu tiver essa abertura, se eu for ensinável e se eu tiver essa paciência de vivenciar o processo, dando sempre o meu melhor, mas respeitando o meu processo, o meu tempo, eu vou conseguir realizar isso e vou vivenciar assim o meu propósito com realização, com alegria, com toda a felicidade, com toda a plenitude que eu mereço na minha vida, gente. E é isso que eu quero dizer para você. Mas para a gente conseguir ter essa força que tantas vezes as circunstâncias vão parecer que não está levando a lugar nenhum, que está nos levando a um caminho contrário, essa força que em tantos momentos onde algumas pessoas estão pensando que estão fazendo papel de boba, que estão se enganando, o que faz com que algumas pessoas acreditem, né, nesse sonho, passando por todos esses percalços de você às vezes estar plantando e não necessariamente colher de forma imediata, é o que está aqui na nossa mente. É exatamente o conteúdo nosso mental. Porque se eu acredito que eu sou capaz, se eu tenho as crenças de que eu mereço, de que eu não preciso viver só das minhas possibilidades ou do que dá. Eu posso sim usar aquilo que dá para me levar a viver aquilo que talvez ainda eu não posso agora, mas que se eu utilizar o que eu tenho hoje, eu vou conseguir viver aquelas possibilidades que ainda não chegaram até a minha vida. Se eu trouxer as crenças que são necessárias para que eu viva essa realidade, não importa o tempo, os desafios, eu vou conseguir realizar. Por isso que a gente precisa mudar as nossas crenças. São as crenças que fazem com que pessoas que hoje a gente vê que está tendo tanto sucesso, tanto êxito, parece que tanta felicidade e alegria naquilo que faz, é o que faz essas pessoas na hora da dificuldade, na hora dos desafios, na hora de estar conseguindo se construir, se moldar para ser aquela pessoa de sucesso, é o que faz com que elas não desistem, não desistam. Se elas não estão desistindo, é exatamente porque elas têm esse mindset, porque elas não se impressionam pela dor, elas não se impressionam pelos percalços, pelas curvas que elas têm que fazer no caminho, mas o fato delas saberem o que elas querem e principalmente essa convicção tá interna, tá na mente da pessoa, ela se torna realmente inabalável e ela se torna uma pessoa que nada pode realmente derrotá-la, nada pode destruir, porque ela não aceitou a derrota interna. Toda derrota que acontece externamente, ela sempre aconteceu primeiro antes. Então ela se torna invicta antes mesmo de ter conseguido aquilo que ela quer materialmente. E a física quântica explica isso, que você começa toda a realidade num formato de onda. E a partícula, ela vai se manifestar e se materializar à medida que você for acreditando, agindo, sentindo, como se o fruto daquilo que você quer já estivesse sido atendido. Então, não é quando o fruto foi atendido que eu vou me sentir. Não. É quando eu estou me sentindo que o fruto é atendido, que a materialização é atendida. Por isso que a gente precisa, assim, mudar as nossas crenças e que a gente precisa, assim, alinhar o que está acontecendo internamente para a gente poder viver o propósito de vida com prosperidade e abundância. E a gente vai falar muito sobre isso durante essa semana. Espero que nesse vídeo eu possa ter já trazido muita clareza para você. Se eu trouxe, por favor, compartilhe aqui, coloca nos comentários. É muito importante para a gente saber de você como que tá sendo aí, né? Essa informação, como é que ela chega, tá? Aproveite para se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também.
E se você quer saber mais sobre os nossos programas voltados para o propósito de vida, sobre as nossas sessões e atendimentos individuais, onde a gente também trabalha esse objetivo, você pode entrar em contato pelo 62 984 24 6089. Muita gratidão pelo seu tempo, pelo seu carinho e confiança, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!